Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Hoje nós vamos fazer uma comida especial. O primeiro bloco, a primeira parte, nós vamos fazer uma comida, um jantar, que é muito conhecido no Nordeste, acho que todo mundo já comeu ou tentou fazer, não sei, que é o bobó de camarão. Parece muito difícil, mas você prestando atenção no passo a passo, entendendo primeiro o que é o bobó de camarão, aí fica fácil você poder fazer bobó até de outras coisas, até de frutos do mar, porque o que interessa é o bobó. Aí o camarão faz o sabor só, então você pode substituir por outros, né? E depois nós temos uma iguaria da culinária, da gastronomia, que é um tomate com uma calda de açúcar. Parece estranho, mas vocês vão ver que é uma maravilha. Então, vamos ao primeiro prato, bobó de camarão. Eu vou ensinar para vocês que não tem mistério, é super fácil. Acompanhe aí, então anota os ingredientes, tá? Um minutinho, já voltamos. Bobó de camarão. Ingredientes: 1 kg de camarões médios, 2 colheres de sopa de suco de limão, 4 dentes de alho, uma cebola média cortada em rodelas, 2 cenouras médias cortada em 4 no comprimento, meia xícara de vinagre, um maço pequeno de coentro, meio quilo de mandioca, 1 vidro de leite de coco, 2 colheres de azeite de dendê, sal, pimenta do reino e pimenta vermelha a gosto e 1 colher de sopa de gengibre ralado. Voltamos a anotar os ingredientes? Então voltamos para poder entender o que é o bobó de camarão. O Brasil, a culinária, a gastronomia brasileira, ela não é definida com um prato só, tirando o arroz e feijão. É muito regional, dependendo do tipo de alimento e das características de cada região. Então, o bobó de camarão é típico do Nordeste, todo mundo já sabe, né? Isso não é nenhuma novidade. Mas você tem que entender como é que faz a comida. Não adianta você fazer seguindo a receita assim. Então, entenda que bobó é um creme feito com mandioca cozida, que nós vamos ter que fazer bastante tempero nesse cozimento. E aí nós vamos, depois que isso estiver pronto, vai ser batido no liquidificador, vai ser temperado. A hora que tudo isso estiver pronto, nós acrescentamos o camarão. Aí fica um creme com esse camarão dentro, e aí você pode comer isso com arroz, é uma maravilha, não tem nem o que falar. Então, o passo a passo de como fazer isso, nós vamos agora acompanhar. Então, a primeira coisa que nós fazemos é limpar o nosso camarão. Eu aqui, logicamente, não fiz camarão médio, mas eu tinha esses camarões grandes, então eu peguei e limpei todos eles, né? E o importante é que quando você limpar, você reserve a casca do camarão, tá? Lembra que nós falamos que nós vamos ter que fazer um creme feito de mandioca. Então esse creme, na hora que eu tiver que cozinhar essa mandioca, eu vou ter que acrescentar um monte de sabor nela, para ela poder ficar mais saborosa. Esse é o segredo. Então nós temos que fazer uma mandioca bem cozida, que vai ser a base do creme. E depois entra o camarão, sem nenhum segredo. Então o que nós fazemos? Guardamos as cascas. Eu aqui, como comprei um camarão já limpo, ele ficou só com a parte do rabo. Então eu reservei, né? Eu vou tirar o excesso de água e vou usar isso aqui no cozimento. Então eu tenho que ter uma panela com mais ou menos uns 3 litros de água. Eu já vou acrescentar aqui o camarão. Então a primeira etapa que nós fazemos é temperar esse camarão. O que eu faço? Você pega as 2 colheres de suco de limão, você coloca no camarão, tá? E nós vamos fazer, aqui no moedor, nós vamos fazer uma pasta feita de alho, tá? E sal. Então seriam 2 dentes de alho, que nós vamos amassar ele, tá? E nós vamos colocar aqui 1 colher de sal. Esse é o tempero do nosso camarão, porque enquanto nós estamos preparando os outros, o camarão já vai pegando o tempero e o gosto. Então eu pego aqui, tá? E amasso o nosso alho, como fazia antigamente. Lembra como é que as pessoas socavam alho com sal até formar uma pastinha? Esse perfume que exala dessa... Nossa, é muito bom. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou retirar aqui com uma colher, tá? Esse alho misturado com essa colher de sal, eu vou acrescentar no nosso camarão, certo? Então vamos aqui. Agora tem que pôr a mão na massa, isso. Vamos lá. E vamos mexer esse suco de limão, esse alho e esse sal.
Isso, reviramos aqui o camarão para que todo ele receba o sal, o alho e o suco. Isso, vou virando. Pronto, temperado o nosso camarão. Então agora nós vamos para a segunda parte do processo do nosso bobó de camarão, que é fazer a nossa mandioca. Ela é a base de tudo, por isso que chama bobó, né? Pela mandioca, pelo aipim. Então eu tenho que ter uma água que já entrou em ebulição ali, eu tenho que ter uma água bem aromática. Então o que eu fiz com esse bobó agora? O que nós vamos fazer? Nós colocamos ali as cascas de camarão, na verdade o rabinho do camarão. Eu vou colocar as cenouras, as 2 cenouras médias, eu cortei ela em 4, mas no sentido do comprimento. Eu vou jogar aqui dentro. Eu vou colocar a meia xícara de vinagre. Eu vou colocar a cebola cortada em rodela, uma cebola. Isso. E eu vou colocar o coentro. O coentro é que dá o sabor, o tempero dessa receita. Não é difícil de encontrar, né, nos nossos sacolões, só que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Eu especificamente gosto pouco, então eu vou colocar esse coentro só no cozimento, depois eu vou retirar ele e aí nós vamos fazer o processo sem o coentro. Mas se você quiser, ele pode entrar no processo do feitio, não tem nenhum problema, tá? Então vamos colocar um maço pequeno, como eu não gosto, então nós vamos colocar meio maço, tá lá. E por último, as mandiocas, tá? Então nós vamos colocar as nossas mandiocas. Imerso nessa água aqui, nessa água bem temperada. Bom, enquanto aqui começou o nosso cozimento, né, vai demorar aí o tempo dessa mandioca ficar macia, para que ela possa ser batida no liquidificador. Eu vou tampar e nós vamos começar o processo de selagem do camarão. Por que nós vamos selar? Porque no meu caso aqui, o camarão é grande e se eu colocar ele na água do cozimento ali da mandioca, ele vai ficar duro, porque vai cozinhar muito tempo. Então eu tenho como segurar os líquidos desse camarão dentro dele, é fazendo a selagem. Eu já fiz isso uma vez e vou voltar agora a fazer. O que nós temos que ter? Uma frigideira bem aquecida, essa nossa aqui eu acabei de colocar, então nós vamos esperar um pouquinho. O nosso camarão está temperado. Então já conseguimos aqui uma temperatura boa. Então eu pego, enquanto está fazendo lá o processo, um a um, coloco bem no meio, para que ele não solte nenhuma aguinha, nada, tem que estar bem quente para isso.
Isso aqui é um processo de paciência, você tem que fazer um por um, sem queimar, para que ele possa fazer o cozimento rápido, calor seco. O calor seco vai deixar o suco desse camarão dentro dele, não vai vazar. Então vocês viram aqui pela fritura, que de vez em quando sai um pouquinho de água, eu já mudo ele de posição, para que ele possa secar rapidamente. Então esse calor seco, sem óleo, sem nada, é o que faz a selagem desse camarão. É o mesmo processo com as carnes, mesmo processo. Então vamos lá, e aqui vamos até chegar no final dos nossos camarões. Bom, terminamos agora aqui de selar os nossos camarões. O que aconteceu com essa selagem? Eu fechei os poros para que não possa sair mais o suco do camarão, tá? Isso é feito com calor seco, isso não pode ser feito com calor úmido, água, é só com a chapa quente. Agora o nosso camarão já está temperado e cozido, mas ele está cozido na consistência certa. Se eu pegar ali um camarão agora, eu vou sentir que ele está tenro, que ele está suculento, ele não está aquela coisa borrachuda. Camarão que vai muito tempo para o calor, ele fica duro, ele fica difícil de mastigar. Então esse camarão agora vai voltar só no final do processo. Então nós vamos fazer um intervalo comercial, enquanto a nossa mandioca cozinha, ali naquela panela cheia de temperos, o nosso camarão já está selado, e aí nós vamos pegar essa mandioca, bater no liquidificador, voltar para a panela, colocar o resto dos ingredientes, conseguir um creme muito saboroso, muito gostoso, tá? E aí, no final, faltando uns 2 minutos, esse creme com uma pimentinha, a gente coloca o camarão para ele dar só uma aquecida, termina o cozimento, que eu fiz cozimento rápido na frigideira só para selar as beiradas, ele termina o cozimento e é servido na consistência correta, com o creme correto. Então, isso é bobó, é um creme de mandioca, e aí você põe o tempero que você quiser. Fica aí, voltamos já com o nosso processo e término do nosso bobó de camarão. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. A nossa mandioca já está cozida, os nossos outros legumes e temperos já estão todos cozidos, então eu vou fazer o processo para retirar. Como é que nós fazemos? Então tiramos aqui as mandiocas já cozidas desse caldo, colocamos no liquidificador. Aí colocamos primeiro só as mandiocas e um pouco do caldo. Nós vamos colocar alguns desses ingredientes aqui do cozimento, mas nem todos, porque o coentro eu não gosto, então se bater vai ficar mais forte. E as casquinhas de camarão nós vamos tirar, porque não é legal bater. Então pronto, já removi todas as mandiocas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse caldo sem nenhum legume lá, o suficiente para fazer um creme não muito espesso, tá? Então nós vamos colocar aqui uma quantidade até mais ou menos cobrir. Então desse cozimento vou colocando o caldo. Cuidado que isso aqui está extremamente quente. Isso. Vamos ver como é que tá. Está bastante espesso, né? Ó, tá muito espesso, então preste atenção aqui.
tá? Muito demais de espesso, então nós vamos fazer o quê? Colocar um pouquinho mais de caldo para que isso fique um pouco mais líquido, um creme mesmo, tá? Então vamos pegar aqui um pouco mais de caldo, isso. Eu acho que sem muito exagero. Isso, agora batemos novamente. Precisamos colocar um pouquinho mais de caldo, que ainda está bastante espesso. Bom, aqui agora, se você gosta dele espesso, pensa que você vai comer um creme com arroz. Então, ele não pode ser também muito aguado, porque senão, né, como é que vai fazer? Vai virar uma sopa. Então, pronto, eu acho que já está. Perfeito, ó, preste atenção. Isso. Tá? Está praticamente pronto. Se você quiser colocar os ingredientes do cozimento, a cenoura, se você quiser colocar a cebola, se você quiser colocar, você pode colocar o coentro, bate tudo, vai ter que colocar mais líquido para que isso se torne. Então eu vou dar um exemplo, vou colocar um pedaço de cenoura, ele já vai amarelar demais aqui a nossa cor, tá? Nós vamos colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como vai mudando o aspecto. O importante é que não mude muito, tá? Então vamos colocar uma cenoura só, para ele ficar um pouquinho mais amarelinho. Vamos lá. Pronto, essa cor amarela está muito legal, é assim que eu quero. Pronto, eu terminei esse processo. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar esse creme para a panela, eu vou terminar de acrescentar os outros ingredientes e aí, por último, logo, são sal, pimenta, agora eu vou fazer toda a magia de conseguir o tempero disso. E aí depois a gente vai experimentar com os camarões vão ficar uns 2 minutos, não mais do que isso, porque se cozinha muito, fica duro, fica difícil de comer. Então, rapidinho, né, eu já vou aqui processar para que a gente possa dar andamento. Então, espera só um minutinho. Aquecemos a nossa panela, colocamos o nosso creme aqui de mandioca dentro dessa panela. Observe que ele está espesso, ó, certo? É um creme espesso, ainda sem gosto, ele tem só aroma, né, da cenoura, do coentro, da cebola, né, do vinagre, ele tem todos esses temperos, mas ele tem só o cheiro. Na verdade, o que nós vamos fazer é colocar sal e pimenta para dar o gosto também. Então o que eu faço aqui? Coloquei aqui, eu pego o nosso leite de coco, eu coloco todo ele aqui, isso. Aí eu dou uma mexida aqui nesse leite de coco e nesse creme de mandioca. Muito bom! Misturei bem o nosso leite de coco. Eu coloco as 2 colheres de dendê. Eu não coloquei muita cenoura nesse creme ficar muito amarelo, porque eu vou colocar o dendê, e o dendê já vai dar uma cor amarelada. Quem não gosta de dendê alérgico, coloca menos, coloca uma colher. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa.
Agora coloquei aqui o azeite de dendê, coloco o nosso gengibre ralado, uma colher, tá? Todo ele dá um gosto especial. E agora nós vamos deixar isso aqui cozinhar por mais alguns minutos, uns 2, 3 minutos, para que tudo se incorpore. Como é um creme, eu vou usar um fouet, que eu vou conseguir uma melhor homogeneização de todos os ingredientes. Perceba aqui como vai ficando mais amarelo. Com o nosso dendê, ele vai incorporando no nosso creme. Bom, e aqui nós vamos mexendo sempre para não grudar no fundo da panela e acrescentar uma redução, diminuir um pouquinho só o líquido, né? Não pode ficar muito espesso, né? Então vamos continuar mexendo até que ele pegue uma consistência mais durinha. Já estamos quase nesse ponto. Eu já mostro para ver certinho. E aí, sal, pimenta do reino, pimenta vermelha, né? Pode pôr em molho, pode pôr o que for. E aí nós vamos colocar os camarões por último, 2 minutinhos. Que coisa chata, vamos comer isso aqui. Então, ó, estamos aqui, é um creme, isso. Agora nós vamos colocar sal e pimenta do reino. Pimenta do reino, eu gosto muito, então eu vou colocar bastante. Isso aqui é a gosto, então agora eu mexo, acrescenta essa pimentinha. O cheiro que isso está soltando é muito bom. Agora vamos à nossa pimentinha vermelha. Também não gosto muito forte, mas nós vamos colocar aqui um pouquinho. Seis gotas é o suficiente, eu acho. Eu vou experimentar, mas para que ela fique com um leve sabor apimentado. Olha o cheiro da pimenta entrando aqui na comida. E agora sal, tá? Nós temos o totalmente sem sal, a mandioca sem sal. Eu não coloquei sal no cozimento, peguei os ingredientes do cozimento, a água do cozimento, então não tem sal nenhum, tá? Então nós vamos agora acrescentar um pouco. Aí eu faço o processo de mistura. Eu acho que eu já consegui distribuir totalmente o sal por igual. Agora eu vou experimentar. Isso está muito quente. Precisa de mais sal. Isso, agora vamos chegar ao tempero. Depois no finalzinho assim, dá um gostinho da pimenta. Eu acho que eu vou pôr mais umas gotinhas. Isso, vamos lá. Muito quente. Tá começando a ficar bom. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Um leve toque de pimenta. Cheguei no que eu queria. Agora o que nós vamos fazer? Nosso creme já está bom. Ó, repare que ele está um pouquinho mais endurecidinho, isso. Acho que para misturar com arroz ele está bem legal. E agora a gente vem e acrescenta os nossos camarões, que foram selados. 2 minutinhos só é o suficiente para que isso tudo incorpore. 2 minutinhos mesmo. Aqui não dá o fouet, mas então vamos de novo
com esse. É só para o camarão esquentar mesmo, viu? Não tem mais nada que fazer aqui. Bom, 2 minutinhos já se passaram, né? Nosso camarão já esquentou, não precisa se cozinhar muito tempo. Agora aqui que é a coisa mais chata, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos montar o prato, eu vou pegar os camarões. Vou pegar um pouco do creme. Jogo em cima desse camarão. Bom, já estou montando o prato. Enquanto eu preparo o prato, vocês anotem de novo os ingredientes do nosso bobó de camarão. Não é difícil assim, é só cozinhar a nossa mandioca e o resto é tudo muito fácil. Voltamos já com a finalização que eu vou ensinar você como é que você deve servir os seus convidados. Anote de novo os ingredientes e já voltamos. Bobó de camarão. 1 kg de camarões médios, 2 colheres de sopa de suco de limão, 4 dentes de alho, uma cebola média cortada em rodelas, 2 cenouras médias cortada em 4 no comprimento, meia xícara de vinagre, um maço pequeno de coentro, meio quilo de mandioca, 1 vidro de leite de coco, 2 colheres de azeite de dendê, sal, pimenta do reino e pimenta vermelha a gosto e 1 colher de sopa de gengibre ralado. Anotou os ingredientes? Então a finalização é, coloque o bobó com os camarões no meio, você coloca o creme, o caldo, quanto você quiser, tá? As pessoas comem isso com arroz, então você coloca no prato, assim que mais ou menos eu coloco, aí eu coloco um pouquinho de coentro picado, pouquinho só, quem não quiser não coloca, pode pôr salsinha, pode pôr o que for. Só que agora vamos fazer a coisa que é mais difícil, que é experimentar essa maravilha, tá? Você pode comer com arroz, mas não faça isso não, você vai estragar o seu bobó de camarão comendo arroz aqui. O camarão ficou exatamente só 2 minutos, eu coloquei umas gotinhas de pimenta aqui no prato para quem gostar mais, então mistura aqui, pega um pouquinho do creme. O que eu vou falar? Então vamos falar. É muito bom isso aqui, pelo amor de Deus. Fácil de fazer, hein? Você se assusta quando fala bobó de camarão, fala, nossa. E eu falei que toda vez que estiver bom eu vou comer o prato inteiro, né? Recapitulando, o que nós fizemos? Só fizemos um creme de mandioca e aí colocamos um camarão que nós selamos. O camarão está tenro, ele está macio, ele não está borrachudo. Olha a espessura disso. Né? Você acha que um camarão assim não é um camarão muito bom? Olha só que maravilha. Com esse creminho aqui, nossa senhora. O arroz ajuda, mas acho que você não vai precisar usar arroz aqui.
Tá terminando, pera lá. Eu acho que nós conseguimos fazer que com você perdesse o medo de cozinhar. Essa é uma maravilha. Da culinária brasileira. Você tem que fazer na sua casa, é rápido, em 1 hora você processa todo esse feitio desse prato. O sabor, não tenho como falar. Estou terminando. Fique com a gente enquanto eu termino de comer esse último pedaço de camarão. Tem uma panela cheia para mais tarde. Nós vamos depois voltar a ensinar vocês a fazer um tomate. Ele é feito em calda, né? E você não vai acreditar o que isso é bom. Essa é uma das grandes especiarias, das grandes chaves dos restaurantes de São Paulo. Eles utilizam muito na confecção dos pratos com ave, com carne de suíno, e ele fica muito saboroso. Então nós vamos ensinar a fazer. Várias pessoas já haviam me pedido isso, tá? Então nós fiquem aí conosco. Eu estou terminando aqui, nós voltamos com o nosso tomate sem pele com calda de especiarias. Então, voltamos do nosso intervalo comercial. Nós estávamos até agora comendo camarão, não é brincadeira, muito bom mesmo. E agora nós vamos fazer o nosso tomate sem pele com calda de especiarias. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a pele e a semente do tomate. Eu vou ensinar uma técnica para vocês para fazer isso. Escolha os tomates tipo italiano, mais compridinhos, mais maduros, porém não mole, para poder fazer essa maravilha. E aí você vai ter que fazer uma calda de açúcar, que ele vai ficar nessa calda, como se fosse uma compota. As pessoas falam, nossa, mas tomate com doce, né? O que fica? Eu acho que você vai ver, é uma maravilha isso. Por quê? Quando você vai fazer um molho de tomates, você faz o quê? Você coloca açúcar para tirar a acidez. Quando a gente vai fazer esse doce, a gente coloca muito açúcar, é uma calda de açúcar. E ele consegue neutralizar toda a acidez desse tomate. Então você come esse tomate e ele não tem aquele acidez de tomate, não tem gosto de tomate. Você come e fala, mas isso não é tomate. E é uma coisa muito maravilhosa. Ele não tem um sabor, mas é muito bom, porque ele tira essa acidez nessa calda de açúcar, com essas especiarias, com a pimenta, com o cravo da Índia e assim vai. Então vamos ensinar vocês o passo a passo. Faça. Sirva com ave, sirva com carne de porco, mas é muito, muito saboroso mesmo. Isso é usado em São Paulo. Como sobremesa, você coloca meio pêssego e você coloca um tomate assim do lado, 2 metades. Você come o pêssego, come o tomate, você geralmente pergunta, mas o que é isso? O pessoal, é goiaba? Não, não é. É maravilhoso. Então vamos lá, anota os ingredientes. Tomate sem pele com calda de especiarias. E nós voltamos a fazer. Essa receita é um pedido de várias pessoas. Essa receita eu aprendi no meu curso em São Paulo. Essa receita é usada para você surpreender as pessoas. Então anota os ingredientes e nós voltamos com o passo a passo. Tomate sem pele com calda de especiarias. 6 tomates maduros e firmes. 4 grãos de pimenta caiena. 4 grãos de pimenta do reino. 1 cravo da Índia. 1 colher de chá de essência de baunilha. 100 gramas ou meia xícara de açúcar refinado, meia xícara de água e água com gelo. Bom, o que nós precisamos? Tirar a pele desses tomates e a semente também. Só que é o seguinte, quando você coloca um tomate para cozinhar, né, para tirar a pele, você fica lá no fogo com ele espetado, é muito trabalhoso. Você pode fazer um processo mais simples, que eu vou ensinar vocês. Você coloca todos os tomates de uma vez na água, você retira todos os tomates de uma vez, só que como ele vai esquentar para ponto de tirar a pele, se você deixar ele esfriar naturalmente, ele continua quente, aí ele vem diminuindo esse calor, diminuindo, ele continua cozinhando. Então nós vamos ter que ter uma tigela com água com gelo, porque saiu da panela quente, nós jogamos todos os tomates na água gelada, para quê? Para dar um choque térmico, para que esse cozimento pare. Eu preciso da polpa do tomate bem durinha, bem macia, para parecer que é uma fruta dessas em caldas, tá? Então nós vamos fazer o quê? O que nós precisamos fazer? Dos nossos tomates, tirar o umbigo, né? Essa parte de trás aqui, tá? Com uma faquinha de legumes, você pode fazer isso. Tirei, né? O umbiguinho dele. E na extremidade do bico você vai fazer uma cruz, mas você não vai cortar muito fundo, é só a pele mesmo, fazer uma cruz. Ó, fiz a cruz, aqui a cruz, ó, aqui, o tomate entrou aqui.
Então eu vou fazer isso em todos os tomates para que eu consiga colocar todos ao mesmo tempo para cozinhar e depois eu tiro todos ao mesmo tempo para dar o choque térmico. Então eu tiro aqui o umbigo do tomate. Isso é muito importante fazer. Essa parte aqui você tem que prestar bem atenção. E aí é só um risco para que é o suficiente para você cortar a pele dele. Ó, isso, tá? Aqui de novo. Atenção. Isso. Pronto, fiz o X, tá? Agora aqui eu vou fazer para você com calma. Pronto, já estão aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses 6 tomates direto na água quente, todos de uma vez só, e marcar 1 minuto. Certinho, 1 minuto. Depois que ele ficar 1 minuto, nós retiramos ele dessa água quente, fervendo, e vamos jogar na água gelada. Para quê? Para que ele pare com o cozimento, dá o choque térmico. E aí nós vamos fazer o quê? Tirar essas peles, que fica tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Para tirar, é como se você estivesse descascando uma mexerica, alguma coisa assim. E aí nós vamos limpar, que vai ter que tirar depois a semente também. E a carne do tomate, ela continua durinha, tenra. Por quê? Porque não ficou muito tempo cozinhando. Então observe. Um minuto. Retiro os nossos tomates, eles já estão soltando já a pele. Isso. Jogo na água gelada para terminar para interromper esse processo de cozimento, que eu quero que só cozinhe mesmo a superfície da casca, tá? Eu mexo para que ele esfrie. Isso. Tá? Observe aqui, ó, na água que ele já vai soltando a pele, ó, tá? Ó, não tem dificuldade nenhuma em tirar essa pele. Observe que facilidade, tá? Para tirar, não tem por que você ficar preocupado. Ó. Todos foram feitos em 1 minuto. Você não ficou lá com o tomate espetado no garfo, no fogão, gastando fogo. Tá aqui, ó, pronto. Tá? Totalmente sem pele. Ó, vou pegar um agora aqui geladinho, ó, que eu falei para vocês. Ele sai com a maior facilidade do mundo, tá? Não tem dificuldade. Você pode fazer isso para quantos tomates você quiser. Tá, estou retirando aqui a pele de todos os tomates. Olha que facilidade, ó. Pronto, mais um. Tá? Aqui, ó, sai tudo. Maravilha. Muito fácil, muito simples. O cozimento foi só superficial mesmo, tá? 1 minuto mesmo. Mais do que isso, você vai acabar cozinhando uma superfície mais profunda desse tomate. E aí ele não vai chegar na consistência de praticamente uma fruta, né, feita em calda. Então, preste atenção. Que facilidade, hein? Tirar a pele de tomate, nem parece. Ah, é uma coisa difícil, coisa chata. Pronto. Já estão todos praticamente sem pele. Estão frios porque foi parado. Tá durinho, ele tá bastante tenro, ó, tá? Então pronto. Essa é a consistência que eu quero desses tomates. Então não preciso mais trabalhar com ele com água. Eu vou separar aqui a nossa panela de água. Isso. E agora nós vamos limpar. Como é que nós vamos fazer para limpar? Nós vamos dividir esse tomate ao meio.
lavamos bem o nosso tomate, tá? Colocamos, ó, observe que vai ficar parecendo como é isso que eu quero, é isso que eu preciso de cada tomate. Uma metade dessa, eu vou fazer agora isso com todos os tomates. Vou tirar a semente. Terminado de limpar os nossos tomates, observe que todos eles vão ficar nessa aparência aqui, tá? Então a gente pegou, fez uma limpeza interna desses tomates, ó, todos eles estão sem a pele e sem a semente, tá? Talvez esse seja o processo mais chato. Você tirar a pele do tomate, tirar a semente do tomate, dar o choque térmico e limpar esse tomate. Porque a partir de agora é tudo muito simples. Então nós vamos fazer um intervalo comercial, já que você acompanhou aqui, né, como eu fiz o passo a passo. Aí nós vamos fazer uma calda de açúcar com essas especiarias e aí nós vamos colocar esse tomate aí dentro. Temos que prestar atenção porque você sabe que quando a gente coloca o tomate muito tempo no calor, ele derrete, né? Isso acontece com molho. Então eu vou ter que colocar, vou ter que fazer a calda de açúcar, eu vou ter que esperar um tempo depois que essa calda estiver pronta para que eu possa colocar esse tomate. Ele não pode entrar já no começo, porque senão ele vai ficar extremamente mole e não é esse o resultado que nós queremos. Eu quero o aspecto como se fosse de um pêssego mais durinho. Então, intervalo comercial, eu volto já com o feitio da calda, a finalização do prato e vocês têm que fazer, é muito fácil, muito simples, isso combina com muitos assados, muitas carnes, é muito importante você experimentar esse sabor. Duvido que você vai falar que vai estar comendo tomate, você vai falar de tudo, mas menos que é tomate. Fique aí, voltamos já. Voltamos do nosso intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma calda de açúcar, com o quê? Com a água e com o açúcar da receita. Então eu coloco aqui a meia xícara de água, tá? Eu coloco aqui a meia xícara de açúcar, isso. Eu mexo antes de ir pro fogo, tá? Para dissolver a água com o açúcar, isso. Antes de ir ao fogo, porque depois lá eu não posso mexer mais. Aqui eu coloco o cravo da Índia, tá? Um cravo da Índia. Aqui eu coloco as pimentas que vão dar um cheiro nisso daqui, que você não vai ficar apimentado não, pode ficar tranquilo. Elas têm que ser maceradas, você pode pegar um amassadorzinho assim e fazer a maceração. Então estão todas maceradas, você coloca essas pimentinhas também, isso. E a essência de baunilha. Se você quiser trabalhar com a fava de baunilha, a mesma coisa, meia fava, a gente coloca tudo isso agora no fogo, tá? E agora esperar ferver até ele ficar com um ponto de calda, uma calda muito grossa, porque essas caldas de doce em conserva são caldas mais finas, né? São caldas mais delicadas, então nós vamos ter que trabalhar com esse tipo de calda. A hora que estiver pronto, eu vou colocar os tomates e vou aproveitar o calor, porque o açúcar, ele chega a uma temperatura muito maior do que a água, por isso que a queimadura de açúcar, você pega um açúcar queimado e você espera uns 2 minutos e coloca o dedo, você queima. A água já diminui bastante essa temperatura, então o açúcar ele atinge uma temperatura maior. Quando a gente colocar o tomate lá e desligar o fogo e colocar o tomate, até que o açúcar esfrie, ele vai exatamente conseguir a consistência que eu preciso do tomate, sem amolecer ele, sem fazer com que ele espatife, tá? Eu não vou levar ele ao cozimento, eu vou aproveitar só o processo de regressão do ferver até esfriar dessa calda de açúcar que nós estamos fazendo. Então estamos aqui, ela não começou a ferver ainda. Agora nós vamos acompanhar o feitio de uma calda normal. O cheiro disso.
estamos aqui agora com a nossa calda já grossinha. O que eu vou fazer? Então eu vou acrescentar os tomates, tá? A hora que eu acrescentar todos os tomates, aí eu vou desligar ela. Isso. Levantou a fervura, desliga. Tá? Então essa seria, ele desligou e ele vai chegar na consistência que nós precisamos para depois, até que esfria essa calda de açúcar. Bom, aqui como o nosso tomate ele tinha uma parede um pouquinho mais, não estava tão madurinho, tava mais, eu deixei até um pouquinho mais fervendo aqui, até o ponto de ver que ele está macio. A hora que ele estiver macio, eu já posso desligar, é o que eu vou fazer. Tá? Aqui ficou o que? 1 minuto a mais fervendo, aí eu tampo essa panela e deixo esfriar. Tá? Esse é o grande segredo. Vamos deixar esfriar esse tomate, ele vai terminar de cozinhar agora só com o calor do açúcar, absorver a essência da baunilha, o cravo da Índia, as pimentinhas são só aromáticas, elas não vão dar sabor, e nós vamos comer ele como se fosse uma compota, um doce, que eu duvido se você vai falar que você está comendo tomate, você não vai saber. O açúcar tira totalmente a acidez do tomate, ele vira uma fruta que você vai falar, meu Deus, não é tomate, né? Do jeito que você vai falar, não é tomate, e assim você vai continuar sempre afirmando. E as pessoas vão perguntar, logicamente, o que é, também não vão saber o que é, pelo fato de não ter o gosto. E você vai saber o que é um tomate sem gosto, na verdade agora um tomate doce, tá? Com bastante açúcar e sem acidez nenhuma. Então vamos aguardar aqui mais um pouco, ele está terminando o seu cozimento. Você observou nessa última imagem que ele vai ficando mole, ele não vai ficar com aquela aparência durinha, né? Ele vai ficando mole porque ele está sendo cozido, mas ele não vai desmanchar. Então é isso exatamente que eu quero. Agora esfriou, chegou na temperatura ambiente, eu posso comer isso tranquilamente. Enquanto eu aguardo ele esfriar, porque eu não vou colocar a boca no açúcar quente, eu já me queimei, outro dia eu fiz uma bolha no dedo aqui fazendo com açúcar. Então você anota de novo os ingredientes, até que você anote isso, a gente vai conseguir o tempo para poder esfriar, e aí nós vamos experimentar o nosso tomate sem pele com calda de especiarias. Você vai falar que não é tomate. Anote os ingredientes e voltamos já. Tomate sem pele em calda de especiarias. 6 tomates maduros e firmes, 4 grãos de pimenta caiena, 4 grãos de pimenta do reino, 1 cravo da Índia, 1 colher de chá de essência de baunilha, 100 gramas ou meia xícara de açúcar refinado, meia xícara de água e água com gelo. Bom, o nosso tomate, não parece um tomate, vamos falar bem a verdade para vocês que não parece, né? Ele já está frio, tá? Eu vou cortar, é como se fosse um doce em calda. Tá? Você pode comer com um pêssego junto, você pode colocar creme de leite, desses de caixinha ou de latinha você joga por cima, como você faz com o pêssego, você pode fazer com isso. Mas eu duvido que a hora que você colocar isso na sua boca, você vai falar, é tomate.
Eu acho que você tem que fazer experiência com alguém da sua casa que não viu você fazendo. Aí você faz a pessoa comer. O que é isso? Não vai falar que é tomate nunca. Isso aqui com uma carne de porco bem temperadinha. Nossa. Como sobremesa. Não precisa especificamente acompanhar nenhum tipo de prato principal, nada. Ele sozinho já é um... Então, se ele tiver menos vermelhinho, você coloca um pouquinho mais lá para ele cozinhar, porque daí ele tem uma textura de pele, de conteúdo mais dura, então vai ser difícil. Agora, se você vê que ele está todo vermelhinho, você levantou, pôs lá dentro, levantou fervura, desliga e ele chega, conforme vai esfriando, ele chega na consistência correta. Dá atenção. Isso não é tomate, impressionante, mas não é tomate. Faça essa experiência na sua casa, essa calda é muito saborosa. Mais uma que você aprendeu comigo, Dr. Chef, a minha missão é essa. Graças a Deus eu estou conseguindo fazer isso mais uma vez para você. Tá? Estamos aqui na minha casa, né? Em breve mais convidados. As pessoas estão se desinibindo para poder aparecer na televisão. Eu sei que não é fácil, mas vai acostumando, né? E eu queria agradecer mais uma vez a muitas pessoas que me assistem, né? Que falam que está cada vez mais bacana, que conseguem acompanhar o feitio dos pratos, que os ingredientes são de fácil localização, que eu consigo descomplicar um pouco mais a receita e você consegue fazer, né, se atrever, pelo menos já está valendo, se atrever a fazer. Então hoje nós fizemos bobó de camarão, que não é nada complicado. Então você viu que temos que fazer o bobó, que é com mandioca, e depois entra o camarão. Poderia ser um bobó de frutos do mar, por que não? Não precisa ser camarão especificamente, porque o camarão fica tão pouco dentro do bobó que ele não dá o gosto. É a combinação do bobó, que é um molho de mandioca junto com o camarão, é que dá o sabor especial. E isso aqui é um tomate em calda, sem pele, calda de especiarias, tem pimentinha, tem cravo da Índia, tem baunilha. Você faz o cozimento, eu duvido que você vai me dizer se você está comendo tomate ou não. Quem não conhece, imagina que é qualquer fruta. Que fruta é essa? Que fruta é essa? E isso nem é uma fruta. Esse tomate é muito chique, ele é usado no acompanhamento de vários pratos, você encontra nos melhores restaurantes de São Paulo. Eu, graças a Deus, tive o acesso a essa receita. Eu acho que a receita não é minha, a receita é universal. Você tem que experimentar fazer uma vez, eu garanto que você vai repetir. É uma receita barata, de fácil execução. O processo de tirar a pele do tomate eu fiz de uma forma bem simples também. Então, acompanhe o nosso programa, o feitio desses pratos. E eu quero agradecer você que me dá audiência, eu quero agradecer você que acredita no nosso trabalho, que confia, nos dá aquela força. E eu quero agradecer a Deus, principalmente, por nos permitir ficar aqui. Em breve, voltamos com mais um programa Dr. Chef, mais novidades, mais coisas deliciosas, sem complicação. Você pode fazer. Surpreenda seus amigos e seus familiares. Ou melhor, surpreenda você mesmo. Isso não é tomate, mas é tomate, tá? Faça na sua casa mais essa receita e até o próximo programa Dr. Chef.